Finalmente, as combinações. As tais das combinações, que é nada mais que uma maneira de contar usando os princípios que nós aprendemos na primeira aula. Então, deguste essa aula que você vai ver o resultado de tudo isso. Então, uma combinação, né? Você vai ter que imaginar situações onde não vamos movimentar todos os envolvidos na situação ao mesmo tempo. E a ordem da contagem, ela também não importa. Olha que interessante isso aí, viu? Muito interessante mesmo. Ou seja, não usamos todos de vez e a ordem não importa, como situações de grupos, etc. Vamos ver essa questão aqui. Uma pessoa pretende fazer um grupo voltado para concursos. Ela pretende montar, escolhendo duas pessoas entre os três colegas de trabalho, André, Bruno e Cláudia, tá? Quantas maneiras distintas essa pessoa pode criar esse grupo? Vamos lá? Então, temos todas as pessoas, André, Bruno e Cláudia. Então, vamos formar um grupo aqui. Vamos lá, na Tora. Na Tora, primeiramente, vamos pensar que nós não vamos usar todas as três, tá? Senão seria um grupo só. Vamos usar somente duas pessoas de cada vez. Quantos grupos podem ser? Então, vamos ver. André pode ficar com o Bruno no primeiro grupo, tá bom? Então, temos uma primeira possibilidade. Ou, nós temos André e Cláudia. Isso nós estamos fazendo naturalmente, né? Não é Então, vejam bem, não dá para ser assim, mas é só para ter uma ideia de como a gente não precisar da fórmula. Segunda possibilidade. Aí temos uma terceira possibilidade, que é Bruno e Cláudia, certo? Terceira possibilidade. Bem, então, André e Bruno é a mesma coisa, o mesmo grupo que Bruno e André. A ordem não importa. Então, olha que interessante isso, tá? O que a gente vai fazer? Vamos generalizar isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos generalizar que poderiam ser mais pessoas, né? Não só três, podiam ter 20, 10, 15, né? Então, aqui está o grupo. Como é que a gente vai formar esse grupo? Vamos botar o tracinho para nos ajudar a não precisar da fórmula, tá? Então, dois tracinhos, que são duas pessoas. Então, vamos lá. Nós podemos ir para essa posição André, Bruno ou Cláudia. Então, nós temos três, ok? Agora, para a segunda posição. Adivinha quem é Bruno? Digamos que eu já escolhi André, para aqui, já tem um aqui. Tem duas aqui para essa segunda posição. Então, pode ser Bruno e Cláudia. Ok? Então, nós temos duas possibilidades, tá? E aí, vamos abater a repetição, porque a ordem não importa. Como é que abate é a subtração, ou seja, a divisão. Olha que interessante, né? Nós vamos dividir. Nós vamos dividir já sabendo que tem duas pessoas, né? Então, vamos tirar essa repetição, tá? Pare bem, como é que tira? Então, para essa posição, nós temos quantas pessoas podem vir? Duas, não três. Três só para vir para aqui, tá? Agora, aqui já tem duas escolhidas. Podia ser André ou Bruno, ou André ou Cláudia, ou Bruno ou Cláudia. Então, aqui nós temos quantas pessoas? Duas para vir. Olha que interessante. Duas pessoas, tá? Vezes aqui uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque eram duas. Podia ser Bruno e Cláudia. Se Bruno vem para aqui, aqui só falta Cláudia. Olha que interessante. Então, você tem que observar isso para você fugir da fórmula, tá? Bem, então aí você continua para finalizar o cálculo, né? Você vai simplificar. Ou você multiplica 3 vezes 2, 6 e divide por 2 vezes 1, 2. Ou você corta aqui, cancela o 2 com esse 2 e fica mais rápido, né? Fica mais efetivo, mais rápido nas provas, tá? Então você ficou 3 sobre 1, que é justamente 3 e finalizando, 3 dividido por 1 são 3 grupos diferentes. Olha que interessante. Então, se você não gostou e quer usar a fórmula que você decorou a sua vida toda, combinação de n coisas P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. É bom, né? Olha o sofrimento, né? E o pior é você não sabe como usar. O problema é esse, né? Ou você se lembra desse nosso tópico aqui, desse nosso treinamento, desse vídeo, sem a necessidade de lembrar da fórmula. O que é que você vai fazer? Olha aqui, esse tracinho para a primeira posição são três possibilidades. Olha lá, três possibilidades. Vezes segunda posição, duas. Acabamos de ver isso aí, né? E aí, vamos tirar a repetição, porque a ordem não importa. Então, como eu vou ter sempre duas pessoas escolhidas aqui, uma aqui, outra aqui,
vamos tirar a repetição das duas, né? Então, eu coloco 2 aqui, que são 2 que poderiam vir para aqui, vezes aqui. Repare que já escolheu 1, só tem 1, ok? Cancela, é igual a 3 grupos diferentes. Olha que interessante, que beleza! E agora, uma questão que caiu na Polícia Federal, na CESP, em 2018, envolvendo combinações simples. Vamos a ela. Escrivão de Polícia 2018, né? Para cumprimento de um mandato de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes e um escrivão. Né? O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados ao total, entre eles o Fonseca, 12 agentes, entre eles o Paulo, e 6 escrivães, entre eles o Estevão. Né? Em relação à situação hipotética, julgue os itens 7, 8 e 9 a seguir. Considerando todo o efetivo do órgão responsável pela operação, há mais de 5.000 maneiras, repare, há mais, guarda isso aí, distintas se formar uma equipe para dar cumprimento. Então, gente, há mais de 5.000 maneiras. Vamos lá, vamos lá. Estamos formando equipes, grupos, logo a ordem não importa. Vamos associar com o princípio fundamental da contagem. Né? No total, nós temos 4 delegados, 12 agentes, 6 escrivães. Tá bom? A equipe será formada, repare bem, um delegado que vai ser escolhido entre os 4 aí disponíveis. Né? 3 agentes entre os 12 agentes disponíveis. E um escrivão entre os 6 escrivães disponíveis. Então, o que vai acontecer? Nós vamos já para o cálculo. O tracinho aqui representando um delegado que vai ser escolhido entre os 4 que nós temos aqui. Então, vai ser 4 dividido por 1. Tá bom? Um delegado. Né? E agora os 12 agentes. Né? Vou escolher 12 não, vou escolher 3 entre os 12. Né? Então, vai. Primeira posição, 12. Segunda posição, 11. E a terceira posição, 10. Dos 3 agentes escolhidos. Vamos tirar a repetição deles. 3 vezes 2 vezes 1. Porque são 3 agentes. Então, você vai tirar a repetição dos 3. Fica 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? E o último aqui que vai ser o escrivão. Tá bom? Um escrivão escolhido entre os 6. Então, são 6. Um escrivão escolhido, né? Então, já foi. Bem, agora vamos então fazer os cálculos, né? Corretamente. Vamos dividir o 4 por 1, dá 4, né? Vezes, aqui 12 dividido por 3 vezes 2 é 6, 12 dividido por 6 dá 2, vezes 11, 22, vezes 10, 220, né? Vezes 6 dividido por 1 dá 6. Então, resultado, 5.280. Que beleza! Aí a equipe terá 4 vezes 220 vezes 6, igual a 5.280. Mais de 5.000 maneiras distintas. Então, está certo ou errado? Hein? Certíssimo. Beleza. E outra questão que caiu na PF na CESP 2018, envolvendo combinações simples e em sequência a questão anterior. Vamos a ela. Escrivão de Polícia Federal. Em relação à situação hipotética do item anterior, julgue o item a seguir. Vejam bem. Se o delegado Fonseca, isso, e o escrivão Estevão integrarem a equipe, que dará cumprimento ao mandado, então essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas. Olha que interessante, difere um pouquinho da questão anterior, a sétima, né? Então é isso aí a CESP, é isso aí. Bem, como o delegado Fonseca e o escrivão Estevão terão presença garantida conforme a questão, vão determinar a quantidade possível de escolher um grupo com 3 agentes dentre os 12 disponíveis. Vamos lá? Fonseca está aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o danado, pronto, vezes. Os agentes, é aí que é o tchan da questão. E essa conta aqui você já conhece, né? Já conhece o resultado dela, fizemos uma questão anterior. Mas vamos continuar. Vezes o Estevão, olha que interessante. O Estevão, né? Que é justamente o escrivão, né? Que tem que estar presente, tem que ter presença garantida. Vamos lá? Então vamos. O Fonseca vai ser 1, tá aí, 1 vezes. O resultado dessa conta aqui você já sabe, você vai ficar 12, cancela 3 vezes 2, 6, vai ficar 2 vezes 11, vezes 10, 220, ó, que interessante, 220. E o Estevão é 1, então quando você multiplica 1 vezes 220 vezes 1, dá 220. Então, nós temos 220, gente, olha que interessante, menos de 200, que a questão está perguntando, menos de 200? Tá certo ou tá errado? Está errado, beleza? Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para você que sofre e não consegue passar, tá certo? Então, a partir de agora, tudo mudou.
Não há necessidade de decorar fórmulas. Pelo contrário, as fórmulas é um ambiente maravilhoso, mas torna a gente lento na resolução de uma questão, tá certo?